Eu quero deixar uma palavra aos vossos corações, registrado no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 14 ao 17, quando Tiago ele falou sobre a vida. Ele disse assim, que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. Eu nunca vi um texto tão claro, tão real como esse que Tiago escreveu falando acerca da vida. Lá no Salmo 90, Moisés começa falando sobre a eternidade de Deus, falando sobre os filhos dos homens, que é como a corrente de um rio. A corrente de um rio corre só para um lado e ela não volta mais atrás. É como a vida. A vida, depois que ela termina a existência neste mundo, não tem como mais voltar atrás. A morte sela o destino das pessoas. E aí, Moisés continua dizendo que a duração da nossa vida é de 70 anos. Quem passa de 70 anos por causa da sua saúde e a sua robustez, diz Moisés, usado pelo Espírito Santo, o mais é enfado, é canseira. É outra realidade que ninguém pode fugir. E aí você lê Tiago falando que a vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. É impressionante a realidade que Tiago disse acerca da vida. Quantas pessoas que fazem os seus projetos, faz seus planos e nesses planos a pessoa diz que vai fazer isso, fazer aquilo, mas de repente a morte, que não avisa o momento que ela vem, ela leva a pessoa, ela extermina com a pessoa, termina com a existência da pessoa. E o mais impressionante, meus irmãos, é saber que a morte não respeita a posição de ninguém, não respeita a cultura, não respeita a formação. Ela não quer saber se é bonito, se é feio, se é preto, se é branco. Ela não quer saber de qual nacionalidade que a pessoa é. E não quer saber também se a pessoa é mais rica do que todo mundo. Ela não quer saber disso. Quer saber se a pessoa é poderosa, é valente, se a pessoa acha que é alguma coisa. Se é um rei, se é uma rainha, se é um príncipe, se é uma princesa, se é um que tem muito dinheiro. Certo é que a morte, quando vem, ela não respeita nada disso, nada. Ela vem e ela leva, ela extermina, ela termina com a existência do ser humano. E é interessante que já passaram por este mundo, mesmo até nos tempos mais antigos, do Antigo Testamento, muitas pessoas fizeram fama, ficaram conhecidas até no mundo inteiro. E na nossa época também, quantas pessoas que conquistaram a fama, conquistaram o dinheiro, tiveram tudo que essa vida pode oferecer. Mas chegou um momento que a morte veio, terminou com a vida delas, e é como uma fumaça. O ser humano, durante o tempo da existência dele aqui, ele aparece a sua fama, aparece o seu poder, aparece as suas riquezas, o elemento aparece nas redes sociais. Os jornalistas gostam de entrevistar os famosos, não é? Inclusive chega até a endeusar os famosos. A gente vê muito nesses últimos dias essas coisas aí, não é? E tem pessoas que, pelo fato de ter conseguido muita coisa, fica orgulhosa, soberba, prepotente, começa a pisar em cima dos outros, não é? Mas de repente a morte não quer nem saber da posição dessa pessoa. Leva a pessoa, termina com a sua existência
Aí essa fumaça que apareceu, que é a vida, logo desaparece. E é interessante como é o ser humano, não é? Daqui uns dias ninguém mais lembra daquela pessoa que fez tanta fama, que alcançou tanto progresso na sua vida. Ninguém mais lembra. Quem é que lembra, por exemplo, do Michael Jackson, que fez fama no mundo inteiro? Quem é que lembra do Elvis Presley? De vez em quando alguém posta alguma coisa, mas quase ninguém mais fala. Você não vê nenhum jornalista falando mais de Elvis Presley, de Michael Jackson e tantos outros que eram famosos. Ninguém nem lembra mais, sabe por quê, queridos? Porque a vida é uma fumaça que aparece e logo desaparece. Por isso que eu deixo um conselho bíblico aqui para todos vocês, não somente da nossa comunidade, mas aquelas pessoas que tiveram oportunidade de ouvir esta palavra. Olha o que o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu no capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, o que mais eu lamento como pastor, nós lamentamos, é que a maioria dessas pessoas, seja um pobre, seja um rico, seja alguém que é famoso ou não famoso, seja um miserável, seja quem for, o mais lamentável é quando a pessoa parte para a eternidade sem ter tido o seu encontro com Deus, sem ter se arrependido dos seus pecados. Eu sempre digo para um pastor que a morte, ela sela o destino da alma da pessoa. E Jesus Cristo, querido, ele esteve neste mundo exatamente para livrar as pessoas de irem para a perdição eterna sem Deus. Mas isto é, para alguém que se arrepende, para alguém que reconhece os seus delitos e pecados e pede perdão a Jesus, e quando pede perdão, reconhece Ele como Senhor e Salvador, Jesus perdoa os seus pecados e há uma garantia de uma vida eterna. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, olha que Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa viveu uma vida ou vive uma vida no pecado, achando que não depende de Deus, ele vai receber o seu quinhão. E qual é esse salário? O salário do pecado, sabe qual é? É uma vida eterna sem Deus. Mas Paulo conclui dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus dá uma oportunidade para o pecador se arrepender e ter essa promessa de uma vida eterna com Ele, certo? E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Não tem A, não tem B, não tem C, não tem aquele que acha que é bonzinho, que acha que é isso, que é aquilo, não. Todos estão debaixo da condenação do pecado. E a única pessoa que pode libertar esta pessoa desta prisão do pecado é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para isso, ele veio aqui e no final da sua vida, ele teve uma morte terrível, ele sofreu, ele padeceu, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi perseguido e foi morto depois. Mas ressuscitou o terceiro dia, sabe para quê? Para te dar para você, meu amigo, minha amiga, a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, para que você possa ser perdoado e ter direito à eternidade com Deus. E isso é garantia de Jesus. Lá na Bíblia Sagrada está escrito, lá em João no capítulo 14, o versículo 1 diz assim: Jesus, olhando para a preocupação dos seus discípulos, porque ele havia dito que ele voltaria para o Pai, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas.
Então Jesus já preparou essa morada. Essa casa está no céu. Ela não foi feita, construída para ficar vazia. Ele construiu para que alguém um dia fosse morar nesta casa. E essa morada é eterna. A morte não terá poder sobre essa eternidade. A tristeza não terá poder. Lá não tem luto. Lá não vai ter morte. Lá não vai ter tristeza, não. Lá é um paraíso que o próprio Filho de Deus preparou para mim e para você, para que aqueles que o aceitem como Senhor e Salvador possam usufruir desta promessa, desta bênção maravilhosa. Então, meu querido, medite bem nessa palavra. O que é a vida? Tiago, capítulo 4, versículo 14 a 17. O que é a vida? É como um vapor que aparece e logo desaparece. E quantos, não é? Quantos que o vapor apareceu por um tempo, às vezes o vapor apareceu por só 10 anos e virou uma fumaça, desapareceu. O vapor apareceu um aninho só, que tem criança também no cemitério, desapareceu. Outros com 3, com 4, com 5, com 15, com 20, menos um pouco. Outros já mais maduro, mais adulto, outros mais de idade. Certo é que todos esses foi tido como fumaças. Suas vidas foram ceifadas muito cedo e eles desapareceram. E você que está vivendo ainda hoje, lembra de Deus, querido. Lembra do Senhor. Não guarde mágoa no seu coração, não. Não guarde ressentimento no seu coração. Ame, perdoe. Ame principalmente a Deus, porque hoje nós vivemos num mundo de ódio, de vingança. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa já formar uma confusão sem motivo, e já guarda rancor, já guarda ódio, já guarda ressentimento. E a nossa vida, ela é como um vapor. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, que você possa fazer uma alta avaliação da sua vida. Você que está vivendo ainda pela graça e bondade de Deus, querido, valorize a sua vida, mas principalmente o seu relacionamento com Deus. Principalmente a sua vida com Deus, a sua vida com a família, a sua vida na comunhão com os irmãos da igreja, certo? Tem pessoas que deixam de ir na igreja por nada, muitas vezes. Qualquer probleminha que aborreceu ele na concepção dele ou dela, qualquer probleminha que aconteceu que já aborreceu o meu irmão, minha irmã, não vou mais na igreja não, certo? Dá a impressão que Jesus é o culpado das nossas deficiências, não é? A impressão que nós temos é que qualquer problema que dá, Jesus é o culpado, que a primeira coisa que a pessoa pensa, não vou mais na igreja. É um erro terrível. Jesus está às portas, meu querido. E vou dizer mais uma vez, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas é como um vapor que aparece e logo desaparece. Não importa quem você seja. É uma vida como um vapor, tida como um vapor que aparece e logo some. Agora, para aqueles que servem a Deus, a vida vai continuar, porque Jesus prometeu uma eternidade para cada um de nós.